Bom, queridos, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma aula da nossa disciplina de Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos. Na aula passada, a gente teve a exibição de um documentário que vai servir aí como componente avaliativo, né, de vocês. Vocês, após assistirem o documentário, vão fazer a produção de uma resenha crítica, né, conforme eu orientarei a vocês em seguida. Lembrando que o nosso prazo, né, já foi definido também na primeira aula e precisamos começar a fazer as nossas avaliações, né? Hoje a gente vai apresentar essa primeira avaliação, que vai ser uma das componentes da A1. Em seguida, a gente vai entrar no conceito de bacias hidrográficas. E o conceito de bacias hidrográficas, ele é simples, porém os cálculos relacionados aos índices morfométricos das bacias hidrográficas podem representar alguma dificuldade no início, tá? Por isso eu peço que vocês acompanhem muito de perto, né, bem atentos aí à nossa aula hoje, para que não surjam dúvidas nenhuma quando forem realizar as atividades e, consequentemente, né, as avaliações futuramente. Então, queridos, só para informar, tá? A gente, a partir de agora, por uma diretriz institucional, vai passar a utilizar o Microsoft Teams em todas as nossas aulas. Eu já disponibilizei para vocês o link, é um link único para todas as nossas aulas. Vocês já podem adicionar aí, né? Até na agenda de vocês, se quiserem. Então, utilizaremos sempre esse mesmo link. De qualquer forma, toda semana, como hábito, né, eu vou entrar lá no Canvas, no fórum de dúvida, e vou informar vocês, né, a respeito desse link. As aulas aqui também serão gravadas, tal qual ocorre pelo Canvas, tá? Vocês atualmente têm a conta da Microsoft, né, que a universidade ela disponibilizou para todos os alunos têm acesso à conta da Office 365 e com isso vão conseguir ter acesso ao Stream. A gente tem o Microsoft Streaming, né, que está arquivando todas essas aulas. Quando finaliza uma aula na qual o professor está fazendo a gravação, o professor recebe uma notificação desta aula, de que houve a gravação dessa aula. E eu consigo acessar o link dessa gravação. Ao acessar o link, eu consigo clicar e tornar esse link público para vocês. Então, vocês vão poder acessar o Microsoft Stream e acessar direto da nuvem todas as gravações. Benefícios. Não temos a limitação dos 14 dias. Essa era uma questão, né? Muitos de vocês sabem bem, né, que o Canvas ele só hospedava a gravação por 14 dias, depois ele excluía, gerando alguns inconvenientes, né? Às vezes você quer estudar para uma prova, quer ter a oportunidade de rever um conteúdo, uma fala do professor, e já se passaram 2 meses, você não consegue mais ter acesso a essa gravação. Aqui pela Microsoft Office Teams, a gente consegue ter essa ferramenta. Diga, Beatriz, você levantou a mão, o que eu posso lhe ajudar? Professor, nesse documentário que o senhor passou, ele aborda sobre as bacias hidrográficas. Na resenha crítica eu coloco isso? Não, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer a resenha já, tá? Mas vocês vão pontuar aquilo que vocês acham relevante, tá? Então, é um documentário longo, né? De 1h30 aproximadamente, 1h20. A resenha é crítica exatamente por isso. Vocês vão destacar os principais pontos que julgaram mais interessantes, mais pertinentes e fazerem comentários.
tudo isso dentro de um limite, conforme eu vou estabelecer para vocês em seguida, tá? Tá bom, obrigada. Nada, que isso. Então, vamos lá, gente. Vocês já conseguem ver minha tela aí? Já, né? Bom, então, qualquer coisa, por favor, me chamem aqui pelo microfone, tá certo? Então, a gente viu o documentário Caminho das Águas na semana passada e vou explicar para vocês agora como é que vai ser a atividade avaliativa, a N1, primeira nota, né, da A1 de vocês. A N1 tem um valor de 5 pontos, tá? E eu acredito que vocês vão levar algo em torno de 1 hora para fazer essa resenha crítica, tá? A gente não vai fazer em sala, vocês vão fazer depois, no momento oportuno, tá? Bom, o objetivo é que vocês produzam uma resenha crítica sobre aqui está errado, tá, gente? Não é sobre um dos acidentes, não. Que vocês produzam uma resenha crítica sobre o documentário assistido. Deixa eu trocar aqui. Sim. Então, vocês vão produzir uma resenha crítica sobre o documentário que vocês assistiram na aula passada. Então, após assistir o documentário individualmente, a produção da resenha, né, obviamente, ela é individual, os alunos deverão produzir uma resenha crítica de até 500 palavras, o limite está aí, 500 palavras, contextualizando o filme com os conceitos de hidrologia, ciclo hidrológico e com a influência da urbanização na qualidade das águas, tá? O que eu quero é que vocês façam uma costura com o que a gente viu no documentário e com o que a gente trabalhou nas últimas aulas. Só lembrando a vocês que a resenha crítica ela é um resumo composto não só por informações que vocês vão trazer do documentário, mas também a interpretação e a análise crítica de vocês, tá? É importantíssimo. Eu não quero só ver fatos, eu quero ver a reflexão de vocês a partir dos fatos que vocês tiveram acesso com o documentário. Essa atividade, conforme já mencionado, ela terá, será uma componente da A1 no valor de 5 pontos, e a atividade deve ser postada no Canvas até o dia 16 de abril, tá? Não é necessário que vocês produzam capa ou contracapa, pelo amor de Deus. Vocês vão apenas fazer a postagem, como se fosse lá no nosso fórum de dúvidas. Vocês vão fazer a resenha crítica e vão fazer uma postagem da resenha crítica lá. Vocês não vão subir o documento, tá? É importante esclarecer isso, tá? E é claro que vocês têm que deixar um nomezinho de vocês, já está vinculado no sistema, mas é sempre bom deixar no final do texto também, nome completo, matrícula, curso e campus, tá? Isso é importante, às vezes, para a gente poder fazer um rastreamento, né? E eu tenho um template que eu vou encaminhar para vocês em seguida, só para vocês se organizarem, mas assim, como vocês vão fazer um post, né, o template ele é meio enxugar gelo, tá? Não faz nem muito sentido o teu template. Vocês vão redigir um post que vocês vão inserir lá no fórum de atividade, na primeira atividade avaliativa, né? Não tem pergunta orientadora no fórum, vocês vão apenas postar a resenha crítica de vocês lá com até 500 palavras, ok? Queridos, até aí alguma dúvida? Saiu, né? Eu estou aqui falando e vocês não viram a tela, né? Deixa eu voltar aqui para a tela. Agora sim. Voltando aqui, né? Já que vocês... Saiu de novo a tela? Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação, gente? Não, né? Se alguém puder usar o microfone aqui para me sinalizar. Sim, não, talvez, quem sabe. Sim, maravilha. Agora sim, estou conseguindo
ver aqui. Então, beleza, gente, vamos continuar aqui. Oi, Isabela, diga. Isabela, vi que você levantou a mão aqui. Isabela, quer fazer algum comentário? Então, beleza, gente. Eu vou seguindo, então. Qualquer coisa, por favor, me chamem aqui. Vou voltar para a projeção. Tá? Boa noite, Paulo. É simples, gente. Vocês vão fazer a resenha crítica de até 500 palavras e postar lá no fórum 1, que já está organizado no Canvas, como vocês já vem fazendo nas atividades desde o ano passado. Tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Queridos, então vamos lá. 16 de abril, né, como eu já havia comentado também. Quando eu estou colocando no modo apresentação, eu acho que vocês não estão visualizando, agora sim. Bom, vamos lá. O que a gente viu na primeira unidade, né? A gente viu a sociedade e as necessidades dos recursos hídricos. A gente viu também os problemas sociais e as soluções baseadas na hidrologia. A gente viu o detalhamento do ciclo hidrológico e a gente viu a influência da urbanização no ciclo hidrológico, tá? Essa foi a pegada, digamos assim, das nossas primeiras aulas. A resenha vai ser a criação de um link entre todos esses conceitos que a gente viu e o documentário, tá? Bom, então terminamos a nossa primeira unidade, né? Vamos entrar agora na maior e mais densa unidade do nosso curso. Tá? A gente vai trabalhar essa unidade por pelo menos 8 aulas, no mínimo. A gente vai atravessar o período de provas e não vai ter terminado essa unidade ainda. Tá? Bom, vamos trabalhar então o conceito de chuvas e estudos hidrológicos. A gente vai ver aqui na unidade 2 a introdução aos estudos hidrológicos. Vamos ver os conceitos, características e delimitação de bacias hidrográficas. Vamos ver o conceito de gestão, balanço e disponibilidade hídrica. Vamos ver classificação, medição e distribuição de precipitações. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, a essência da hidrologia está presente nessa unidade. Qualquer semelhança, tá, gente, é mera... bom, em suma, não sou eu, só digo isso, tá? Mas vamos lá. O ciclo hidrológico, ele é um processo natural, como a gente viu aqui nas nossas aulas anteriores, né? E ele, sem dúvida nenhuma, é um dos conceitos mais fundamentais da hidrologia. Tudo que a gente estuda na hidrologia ocorre dentro das etapas que a gente viu do ciclo hidrológico, né? Sendo a boa compreensão do ciclo hidrológico fundamental para qualquer profissional que vai desenvolver projetos de engenharia e também de meio ambiente, né? Então, só para relembrar vocês aqui, a gente não pode esquecer de jeito nenhum que o ciclo hidrológico tem algumas parcelas. Então, a precipitação, a chuva, como a gente viu, é uma parcela importantíssima, assim como a evaporação das superfícies líquidas, a evaporação da água dos solos, a transpiração dos seres vivos, a infiltração, a interceptação vegetal, a retenção nas depressões de terrenos, o escoamento superficial e o escoamento subterrâneo. Uma síntese do ciclo hidrológico, né, em apenas um slide. Um outro ponto importante é que o ciclo hidrológico ele não tem começo e fim. A gente tende a achar que começa quando cai a gota de chuva. Não, já aconteceu tanta coisa. Impossível precisar. Então, é importante que vocês saibam que o ciclo hidrológico não tem começo e não tem fim,
tá? E que essas são parcelas demasiadamente significativas do ciclo hidrológico. A hidrologia, ela estuda todas essas parcelas, sem exceção. Ela estuda como a água se comporta em cada uma dessas etapas. E nessa unidade, a gente vai ver, basicamente, a precipitação e também a retenção em depressões e terrenos dentro das bacias hidrográficas. Bom, quando a gente começa a estudar isso, a gente tem a sensação de que conhecer o ciclo hidrológico basta. Mas não é bem assim. O ciclo hidrológico, óbvio, ele é o ponto de partida, tá? Mas não basta a gente conhecer o ciclo hidrológico para fazer bons projetos. Não é assim, aqui chove, ali não chove. Se aqui chove, eu vou botar um diâmetro de X. Como não chove, eu vou botar um diâmetro de X sobre 2. Não. Senão não seria engenharia, senão seria achismo, senão não seria chute, né? Senão não seria uma faculdade tão sofisticada de 5 anos de estudo para você ter precisão. Então, a gente precisa ir além do ciclo hidrológico. A gente vai precisar recorrer aos conhecimentos propostos pela hidrologia para que a gente possa desenvolver em cada área, cada projeto, cada obra, estudos hidrológicos mais completos do que meramente conhecer o ciclo hidrológico, que vão atender à necessidade do projeto. Mas é claro que o que move tudo isso são perguntas. Perguntas essas que são fundamentais para qualquer engenheiro que vai atuar na hidrologia. Se você quer descobrir o que vai acontecer hidrologicamente num projeto que você vai atuar, você precisa aprender a responder essas perguntas. São algumas perguntas, tá? Eu aqui não tentei esgotar todas as perguntas que existem no mundo para falar sobre esse assunto, mas eu tentei pensar algumas que são importantes, tá? A primeira mas também não é primeira por ser mais importante, a primeira é só porque a gente está organizando, mas não é a mais importante, mas a gente precisa saber se estamos numa área urbana ou numa área rural. Por quê? Acho que a essa altura vocês já conseguem responder um pouco. A gente precisa saber, porque na área urbana não tem infiltração, ou tem uma infiltração muito reduzida. Logo, toda a precipitação tende a virar escoamento superficial. Virando escoamento superficial, eu posso ter problemas de enchentes, que podem vir a afetar o meu projeto. Agora, se é uma área rural, onde tem uma ampla área de impermeabilização, uma ampla área de infiltração, eu não tenho impermeabilização, que reduz o escoamento superficial. Uma outra pergunta que a gente vai ter que aprender a responder aqui é aonde choveu. Porque lê do engano achar que chove a mesma coisa em todos os lugares. Eu moro em Copacabana, mas trabalho na Tijuca. Então, se chove em Copacabana, chove na Tijuca e vice-versa? Não. Eu moro em Copacabana, um bairro aqui do lado é o bairro de Botafogo. O que chove em Botafogo chove em Copacabana? Não. Tudo isso depende. Por isso que é tão complexo estudar hidrologia. E a gente precisa saber exatamente aonde choveu. Bom, se eu quero dados fiéis e assertivos no meu projeto, quanto mais próxima for a fonte dos dados do meu projeto, melhor. Quanto mais próxima for a estação meteorológica ou pluviométrica que eu estou retirando os dados para elaborar o meu projeto, melhor. Agora, não adianta de nada você ter um projeto no município, sei lá, de Duque de Caxias, e você está utilizando a base de dados do município de, sei lá, Japeri. É perto? É. Mas olha só, Japeri e Caxias tem uma área significativa. Se não chove nem a mesma coisa em Japeri ou num bairro, no Rio de Janeiro, quiçá no município inteiro. Então tem que tomar cuidado com essa informação. Um outro ponto importante é como é a ocupação
da região, tá? Porque, como a gente viu, a ocupação urbana ou rural já vai causar uma interferência significativa no grau de impermeabilização dessa região. E dentro desse conceito, a área urbana ela tem determinados níveis de ocupação, que são proporcionais às áreas verdes que a gente tem nos centros urbanos. Então, eu preciso conhecer bem essa ocupação, até para, né, poder fazer projetos que me gerem maior segurança. Numa área onde há uma densa população, certamente eu devo tomar um cuidado maior, porque a afetação em função de uma enchente impactará muito mais vidas do que uma área menos povoada. Então, esse é um ponto importante para se atentar, né? Ponto importantíssimo. Qual é a ocupação da região? Um outro ponto importante que a gente vai precisar responder para fazer bons estudos hidrológicos, né, é quanto choveu. Quanto choveu é importantíssimo. É importante a gente saber quanto choveu, mas não é meramente saber quanto choveu em um dia, ou em um mês, ou em um ano. Quanto choveu naquele intervalo? Que intervalo? Porque a gente tem, por exemplo, as chuvas de verão, são as águas de março, fechando o verão, né, que vocês já conhecem bem, que elas têm como característica chuvas intensas e duração curta. É um tipo de chuva. Chove muito em pouco tempo. Logo, a capacidade de escoamento da bacia hidrográfica se satura muito rápido. Então, é comum haver enchentes. Então, a gente precisa ficar muito ligado. E, além disso, tomar cuidado com os dados. Tomar muito cuidado. Porque, bom, se choveu 10 milímetros num dia, pode não ser nada. Mas se choveu 10 milímetros em 10 minutos, pode ser bastante significativo. Se choveu 10 milímetros em 1 minuto, pode ser muito significativo. Então, esse é um ponto que eu já vou botando aí a pulga atrás da orelha de vocês, para vocês ficarem atentos com relação a isso. Uma outra informação que a gente precisa saber, né, uma pergunta que a gente precisa se fazer é: há quanto tempo não chove assim? E aqui a gente tem o conceito de frequência e de recorrência. Frequência é quantas vezes a chuva acontece assim. Recorrência é há quanto tempo não chove assim. É o inverso da frequência. Isso a gente vai ver com mais detalhes lá na frente. Mas são informações importantes para que a gente possa aprender a dimensionar os nossos equipamentos hidráulicos. Eu vou precisar pesquisar uma série histórica de chuva. Então, eu vou procurar uma série histórica baseada num tempo de recorrência. Então, vamos lá. Se eu for projetar uma obra de microdrenagem, eu vou utilizar um tempo de recorrência de 2 anos, de 5 anos. Significa dizer que eu vou ter que localizar a maior chuva dos últimos 2 ou 5 anos. Aí eu vou ter que olhar lá na série histórica, usar os critérios que vocês vão ver aqui daqui a pouquinho, e vou localizar qual é a chuva mais intensa desses últimos 5 anos. E essa é a chuva que eu quero no meu projeto. Porque o meu medo é projetar algo que seja subdimensionado. Entenderam? É necessário tomar cuidado com isso. Então, por isso que eu tenho que ficar atento a essa lógica do quanto tempo não chove assim. Porque se eu for utilizar somente a chuva da última semana, eu posso cometer uma gafe enorme. Eu posso, de repente, pegar um período extremamente chuvoso e projetar uma galeria gigantesca que vai ser absolutamente subutilizada ao longo do ano. E, além disso, a gente não pode esquecer que tudo isso representa dinheiro público nas obras de instalação dessa rede de drenagem, representa manutenção
E se não houver manutenção, significa dizer que essa galeria vai ficar lotada de lixo em pouco tempo. E quando chover mesmo, ela vai estar lotada de lixo e não vai funcionar. O propósito dela, que é transportar água, não vai ter como. Ela está cheia de lixo. Outra coisa, por quanto tempo choveu, como a gente conversou aqui? Importantíssimo também. Porque se a gente não começa a controlar a intensidade da chuva, a gente não tem meios de fazer os estudos hidrológicos. Uma outra pergunta é, sempre chove assim? Ainda aliada à pergunta anterior, quando a gente fala há quanto tempo não chove assim. Em ambos a gente está discutindo aspectos hidrológicos. Mais uma pergunta, houve enchente? É importante. No momento que a gente vai chegar num determinado local para desenvolver um projeto, saber se ali alaga ou não, importantíssimo, para que você possa se planejar. Talvez pensar, quem sabe, num nível um pouco mais elevado ou um pouco mais baixo, ou então pensar em melhorar o sistema de drenagem que tem na via pública ou naquela localidade, para que não afete ao seu empreendimento. Tentar pensar em jardins de chuva, jardins filtrantes, investir um pouco mais em área verde, para que você tenha uma redução daquela precipitação virando escoamento superficial. Outra pergunta que está associada a isso é saber, infiltrou? Porque se tiver infiltrado, não é tão ruim assim, né? Se não infiltrou, meu amigo, significa que virou escoamento superficial. E escoamento superficial no meio urbano tende a causar enchentes. Tá? Bom, então vamos falar agora do conceito de bacia hidrográfica. Tá? Bom, a bacia hidrográfica, como a gente viu no documentário, né, ela é uma região definida geograficamente sobre o território, com um recorte da superfície. A bacia hidrográfica, ela é definida por uma chamada linha de cumeada, que nada mais é do que a delimitação da topografia local. Ou seja, no momento que eu tenho os divisores de água, eu caracterizo a formação de uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, ela vai abranger toda a área de drenagem, incluindo o rio principal, que é considerado como aquele de maior extensão. Isso já é uma informação importante para vocês. O rio principal de uma bacia hidrográfica é aquele de maior extensão, e também os seus afluentes, que são aqueles que compõem o rio principal, fazendo com que todas as águas que incidam no interior dessa área, delimitada por essa linha de cumeada, que são os divisores de água, elas convirjam para um mesmo lugar. Os afluentes sempre vão convergir para o rio principal, e o rio principal sempre converge para um ponto chamado exutório. É exutório. O exutório é o ponto de saída, como se fosse o ralo, digamos assim. É o ponto de descarga da bacia hidrográfica. Significa dizer que ali é o melhor ponto possível para a gente propor ações de controle. Porque ali a gente vai conseguir medir as vazões dos corpos hídricos que foram influenciados pelas chuvas. Então, os limites, importante reforçar, que eles são sempre coincidentes com a linha de cumeada, que são os divisores de água, que é a ligação entre os pontos mais elevados do terreno. Então, eu vou pegar uma carta topográfica, obviamente com as devidas curvas de nível, vou identificar os corpos hídricos e vou tentar identificar os pontos mais altos nessa carta topográfica que cercam esse rio. Então, eu vou criando ligações
trechos mesmo, que eu faço no lápis, no papel, na caneta, ou então faço no AutoCAD, que vai delimitando a minha bacia hidrográfica. Dessa forma, a gente pode dizer que a bacia hidrográfica, ela associada a um determinado ponto de referência, que vai depender muito da escala que você vai analisar, ela pode ser vista como um sistema que comunica os recursos hídricos daquela localidade. E a gente pode entender ela como uma unidade fisiográfica limitada por divisores topográficos. E a gente pode entender que toda a área que está dentro dessa bacia hidrográfica, ela vai receber as chuvas. Bom, se eu tenho um morro com essa configuração e vem aqui uma gota de chuva, ela vai escolher para qual lado ela vai cair, né? Mais ou menos isso. Vai depender da topografia. Se essa gota cai e vem para esse lado, significa dizer que ela está contribuindo para essa bacia hidrográfica delimitada desse lado. Se ela cai para esse lado, significa dizer que ela está contribuindo para o lado anterior. Mas não é 2D, tá? É uma bacia hidrográfica composta numa planta planimétrica e depois a gente pode fazer toda essa composição em 3 dimensões para que se possa verificar como funciona a precipitação, o escoamento, infiltração dessas águas dentro da bacia hidrográfica. Mas o importante... Diga. Rapidinho, só para eu concluir meu raciocínio, porque Claro. senão eu vou acabar esquecendo se eu não te perguntar. Uhum. Eu fiz essa matéria com o Vinícius, só que eu não concluí, eu saí antes. Uhum. O exutório, a gente cria, não é? Eu acho que eu lembro que ele falou alguma coisa assim. A gente vai analisar de acordo com o ponto de referência que a gente tenha. Né? Cada bacia, por exemplo, eu quero avaliar um determinado empreendimento e aí eu vou identificar quais são os corpos hídricos que cercam e vou avaliar a microbacia, a bacia e a macrobacia. O exutório vai ser diferente em cada um deles. Então, eu vou avaliar, lá no caso daquele empreendimento, se eu quero verificar a microbacia, eu vou ver para onde converge o rio principal e todos os afluentes. Ali vai ser o exutório. Então, sim, a resposta é sim. A gente identifica ele na planta planimétrica, a depender, obviamente, da atividade que eu estou avaliando dentro daquela bacia hidrográfica, dentro daquela área. Ficou mais claro para você, Fábio? Ficou, eu lembrei do que ele falou agora, com detalhe. Pelo que você falou, deu para lembrar o que ele falou. Foi exatamente isso. Maravilha, que bom. Estou à disposição. Qualquer coisa é só chamar, tá? O ponto importante, gente, é que a gente vai ter que aprender, ao longo dessa disciplina, a transformar a chuva precipitada em vazão. E aí, eu já cantei a bola lá na nossa primeira aula, que a gente vai utilizar o método racional. O método racional, ele me diz que a vazão é igual a um C, que é o coeficiente de deflúvio, que tem a ver com a ocupação da região, com a impermeabilização da região, multiplicado pelo I, que é a intensidade pluviométrica, é quanto choveu, né, em milímetros por hora, por segundo, né, por dia, vai depender do que a gente definir na questão, multiplicado pelo A. E o A é a área da bacia hidrográfica considerada. Então, a gente está aqui hoje aprendendo os conceitos iniciais de bacia hidrográfica para lá na frente, conseguir utilizar essa informação para o cálculo da vazão que vai escoar no rio. Tá? A área de drenagem, ela pode ser medida diretamente pela planta, tá? Quando eu tenho a carta topográfica, localizo os divisores, a linha de cumeada, né, os talvegs, faço essa ligação entre os pontos mais altos e delimito a minha atividade dentro da bacia hidrográfica, eu posso medir
né, essa área, calcular essa área dentro dessa bacia hidrográfica, tá? Do modo tradicional, né, utilizando as formas geométricas que a gente conhece, dentro das escalas definidas nas cartas topográficas. Tá? Então, eu sei a área do retângulo, eu sei a área do quadrado, eu sei a área do trapézio, eu sei a área do triângulo. Eu vou compondo formas geométricas dentro dessa bacia hidrográfica e obtenho o valor da área total da mesma. Tá? Ou então, né, a gente vai utilizar os softwares que muitos de vocês também já estão acostumados e conhecedores, que é um Google Earth da vida ou um ArcGIS da vida que nos ajuda a fazer esse tipo de composição de análise de informações, tá? Então, o método tradicional nos ensina a pegar a carta topográfica, tá? Identificar os divisores, a linha de cumeada e verificar, realizar o cálculo da área que foi delimitada. Esse é só um exemplo para que vocês possam conhecer, tá? A gente vai ver alguns outros exemplos com ilustrações parecidas, tá? O eixo tório, como vocês podem ver, ele é o ponto de descarga de toda a bacia hidrográfica. Aqui a gente ainda está sem as cotas topográficas. Já já vai ver casos onde podemos enxergar as mesmas. Então, a gente tem um rio principal aqui, que está traçado, que é o de maior extensão, e a gente tem vários veios, percebam que são os afluentes. Afluentes e rio principal, todos eles convergem para o mesmo ponto. Significa dizer que essa linha aqui é chamada linha de cumeada. Certamente a gente tem divisores topográficos, morros, montanhas, que estão convergindo o escoamento superficial para cá, para dentro dessa seção. Então, o divisor topográfico está jogando a água para cá e, jogando a água para cá e, consequentemente, formando o escoamento superficial desses rios, a infiltração e os demais elementos do nosso ciclo hidrológico, tá? E em função de uma declividade, saibam sempre que isso vai acontecer. O ponto mais extremo da bacia é o mais alto. E o eixo tório está sempre no ponto mais baixo. Porque a água, ela flui em função da diferença de altitude, da diferença de cota. Porque ela escoa em função da força da gravidade. Então, o eixo tório sempre é o ponto mais baixo da bacia hidrográfica. Está na dúvida? Não sabe aonde está o eixo tório? Olha as cotas. Ele está sempre no ponto mais baixo. Sempre, sem exceção. Segundo Silva, que é a autora que eu recomendo a vocês, né, que utilizem os conceitos propostos no livro, no contexto de hidrologia, dos recursos hídricos e das obras hidráulicas, a bacia hidrográfica é definida a partir de uma seção transversal de interesse, que volta no caso que eu acabei de explicar lá para o Fábio. Depende do que eu quero avaliar para o meu empreendimento. Eu quero fazer uma obra hidráulica que vai, né, fazer a retificação de um determinado canal, e para isso eu tenho que considerar todos os afluentes desse canal. Então, olha só a dimensão que eu tenho que definir a minha bacia hidrográfica. Ou não, eu tenho uma atividade que é uma atividade de parqueamento de caminhões. É um pátio logístico. Tá? É um pátio logístico que vai ter que ser construído numa área que até então não é urbanizada, mas a partir desse momento vai ter uma grande área impermeabilizada, obviamente por conta do pátio logístico. Eu vou precisar avaliar a influência desse pátio logístico nessa bacia hidrográfica, mas precisa ter essa mesma dimensão? Vou avaliar todos os rios e afluentes desse rio num raio, sei lá, de quantos mil quilômetros? Acredito que não.
Se você fizer isso, você vai perder precisão. Então, você vai certamente analisar esse caso do pátio logístico com uma microbacia. Você vai definir em função da carta topográfica que você tem em mãos. A correta identificação da bacia hidrográfica é, sem dúvida nenhuma, um fator determinante para o sucesso nos cálculos hidrológicos do projeto. Porque lembrem-se, a intensidade da chuva é referente a um ponto de coleta, mas a vazão ela é função da área considerada. O Q é igual a C vezes I vezes A. Se eu considerar uma área de bacia hidrográfica gigantesca, as vazões vão ser enormes, porque ela é diretamente proporcional. Entendam? São pequenos conceitos que vão juntando aí e facilitando a compreensão de vocês para essa disciplina. Bom, mas vocês poderiam me perguntar agora, né? Canejo, qual seria aí uma boa representação de uma bacia hidrográfica? Bom, tem várias. Se vocês acessarem rapidamente aí o fantástico Google, vocês vão achar milhares de representações de bacia hidrográfica. Mas eu gosto muito dessa. É uma couve. E não é uma couve à toa. Próxima vez que você for comer uma couve, preste atenção nela. Perceba que ela tem características tridimensionais que lembram topografia. Perceba que ela tem pequenos veios que formam aquilo que a gente vai chamar na hidrologia de afluentes. Percebam que ela tem bem mais definido, mais claro, mais fácil de se enxergar um eixo principal que aqui na hidrologia vai ser o nosso rio principal. Percebam que todos esses veios eles convergem para um único ponto, para esse eixo. E esse eixo ele termina bem aqui no pontinho que seria próximo a um caule maior ainda, que interliga essa bacia ao resto da planta, se assim podemos dizer, que compõe a couve. É claro que agora vocês vão olhar para isso com um olhar mais crítico. Percebam a influência. Se eu pegar e dobrar um pouco a couve, eu mudo a dinâmica do escoamento. Se eu alongar, esticar a couve, eu mudo a dinâmica. A mesma coisa acontece nas bacias hidrográficas. Um exemplo simples, muito simples, mas que tem muita informação em uma imagem só. Aqui a gente consegue ver rio principal, afluentes de primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Aqui a gente consegue ter uma noção de topografia. Aqui a gente consegue ter uma noção de vazão, só com esse olhar. Bom, qual é o principal passo para que eu possa caracterizar uma bacia hidrográfica? Bom, a primeira coisa, a mais importante, obviamente, a partir da leitura de uma carta topográfica, a primeira coisa é identificar os divisores de água. Não sai ligando eles, não. Primeiro identifica. Vê quais são os pontos mais altos da área de referência que você quer considerar. Identifica eles. De repente, vai com um marcador de texto. Bota ele lá, ó, pá, esse aqui é amarelinho. Ou então vai lá no seu AutoCAD ou no seu ArcGIS e bota um alfinetezinho, pá, aquele ponto mais alto. Os divisores, é importante dizer, tá? Eles podem ser superficiais, que são aqueles em função da topografia local, tá? São aqueles que a gente enxerga
é o pico da montanha, é o topo do morro, mas também pode haver os divisores chamados freáticos, que são em função da hidrogeologia local. Em geral, os divisores, né, chamados superficiais e os divisores freáticos, eles convergem. São basicamente a mesma coisa, só que cada um na sua esfera de atuação, um na superfície e o outro no subsolo. Até a forma de organização deles converge. Em geral, na hidrologia, a gente trabalha com a identificação dos divisores superficiais. Podemos usar em estudos hidrogeológicos mais complexos o divisor freático? Sim, podemos. É objeto disso que a gente estuda na hidrologia aplicada a recursos hídricos aqui? Não. A gente vai considerar os divisores topográficos e, consequentemente, os divisores superficiais. Tá? Tenho aqui um exemplo. Esse é o tipo de coisa que a gente vai ver. A gente consegue ver que tem um corpo hídrico aqui, que é o Arroio 22, o nome dele. A gente está vendo um ponto aqui, vermelhinho, né? Que é um ponto da atividade. Pode ser uma captação de água, pode ser, de repente, uma PCH, né? Uma pequena central hidrelétrica, pode ser até uma indústria, de repente, construída aí, né? Às margens do rio. Mas percebam a topografia. Dê uma olhadinha na curva de nível, nas curvas de nível. Bom, se eu for olhar aqui com um pouquinho de cuidado, eu consigo ver que o ponto mais alto aqui, ó, 593, aqui 545, aqui 538, aqui 563, aqui 556, aqui 557. Vocês estão vendo que nessa carta topográfica eu tenho uma composição e um terreno também bem íngreme, né? Se a gente olha assim com cuidado, a gente vê que esse terreno ele é bem íngreme. A gente consegue caracterizar que há um escoamento deste ponto para esse ponto. A gente consegue perceber que esse rio, ele flui nessa direção. Ele está passando por uma cota mais alta. Se a cota aqui embaixo é 400 e aqui é 300, esse ponto é mais alto do que esse. Então eu sei que o escoamento é nessa direção. Acompanha aí a luzinha. O escoamento é nessa direção, tá? Eu vejo aqui também que esses afluentes vêm de uma cota mais elevada, acima de 500, até 400. E aqui, vice-versa. Mesma coisa. E aqui também é a mesma coisa. Então, percebam que quem molda, tá, o escoamento é o terreno, que inclui a bacia hidrográfica. Canejo, vamos supor que aqui, né, seja o nosso estutório, aquele que a gente quer considerar nessa bacia hidrográfica. Tá? Canejo, como é que a gente faria aqui para definir aquilo que seria a nossa bacia hidrográfica? Bom, vamos lá. Será que eu consigo fazer uma caneta aqui? Eu vou tentar, tá, gente? Bom, primeira coisa, vocês percebam que tem os pontos mais altos, né? Vocês estão vendo? Tem os pontos mais altos marcados aqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, identificar esses pontos. 593, 545, 563, 556, 557, 589... Percebam que eu estou acompanhando a direção das próprias curvas de nível. Eu estou identificando aqueles que são os nossos divisores topográficos. Tá?
Daqui para cá, é óbvio que eu precisaria de uma carta, né, talvez um pouco, com uma imagem um pouco maior, mas vamos fazer uma associação aqui. Esse é o nosso próximo ponto. E aqui, pelo que me parece, essa é a outra medição que eu tenho. Ou seja, para esse empreendimento que eu tenho aqui, considerando o escoamento na direção que eu já apresentei para vocês, eu tenho esses divisores de água. O que eu faço agora? Eu interligo esses divisores de água. Gente, se ficar meio tosco, tá? Me desculpa, tá? Eu estou fazendo no mouse aqui agora, pode ser que fique meio... Pronto. Vocês conseguem ver que eu delimitei uma área? Essa é a área da bacia hidrográfica de trabalho. É assim que a gente faz. Já tenho a bacia delimitada, eu tenho o corpo hídrico definido dentro dela, eu tenho o corpo hídrico principal, eu tenho os afluentes, eu tenho as cotas topográficas. Agora, meus amigos, é calcular. Carejo, como é que a gente vai calcular essa área? Então, vocês não aprenderam derivada, integral à toa. Chegou o dia, chegou o grande dia da gente utilizar esses conhecimentos. Só que de forma simplificada, pelo amor de Deus, ninguém vai pegar aqui e entregar o triplo para fazer isso. A gente pode usar um software para nos ajudar a fazer o cálculo, como o ArcGIS. O próprio Google Earth dá para fazer esse tipo de comando, e todo mundo gelou agora, falou cálculo 3 integral, porra, lascou. Não, mas a gente vai... A gente pode usar um Google Earth com uma imagem aérea e fazer a seleção desses pontos e, consequentemente, definir a bacia hidrográfica e dar um comando, pá, e o próprio Google Earth ele calcula para a gente. A gente pode fazer no AutoCAD, a gente pode fazer também, né, no ArcGIS, ou a gente pode fazer a moda antiga, que é identificando áreas. Identificando áreas. Né? Eu tenho uma escala, nesse caso a escala não está aqui, tá? Mas eu vou identificar formas geométricas que eu conheço. Ah, isso daqui é um... entendam que é um quadrado, pelo amor de Deus, tá, gente? Isso aqui é um quadrado. Ah, isso daqui... Ah, isso aqui é um retângulo. Aqui eu tenho outro quadrado. Aqui eu tenho um triângulo. Né? Aqui, vamos tentar traçar isso daqui. Aqui eu tenho um triângulo e eu tenho um retângulo. Aqui eu tenho, né, posso considerar como um triângulo e um retângulo. Aqui eu tenho, né, um retângulo e um triângulozinho. Aqui eu tenho um retângulo. Aqui eu tenho um triângulo. E com a escala apropriada, deixa eu fazer logo, né? Aqui eu tenho, né, posso considerar, né, que aqui eu tenho um retângulo e um triângulo. Aqui eu posso considerar o mesmo. E aqui eu posso considerar o mesmo. Aqui eu tenho um trapézio. Ou seja, são áreas geométricas, formas geométricas que eu consigo calcular a área facilmente. E aí eu consigo, né, com uma trena, aliás, com um escalímetro, né, chegar aqui e ver, bom, esse aqui tem x multiplicado por isso dá y, e depois eu vou somando todas as áreas da minha imagem. Percebam? Ficou claro para vocês, gente? Foi bem parecido com o que eu fiz, hein? Ficou bem parecido, hein? E eu nem lembrava que eu tinha colocado. Que sorte a minha. Ufa, não tirei tão mal assim na prova. Considerando que eu fiz na mão agora, tá? Com o meu mouse, tá? Então não foi tão ruim assim. Tirei 9,5, pode ser? 9,5. E aqui a gente tem a delimitação direitinha, tá? Só para que vocês possam ver a delimitação dessa bacia hidrográfica. Queridos, até aí, deixa eu sair daqui desse modo de exibição. Até aí, vocês têm alguma dúvida? Tudo tranquilo?
Beleza. Se vocês pescaram esse conceito que eu acabei de apresentar para vocês, eu estou com o meu dia ganho. Porque é o que a gente vai trabalhar efetivamente, né, na nossa atividade, na segunda componente avaliativa da nossa aula. Tá? Então, fiquem tranquilos com a coisa, vocês me chamem. Porque o que a gente vai usar essencialmente é isso. Tá? São esses os conceitos que a gente vai usar. Deixa eu voltar então para a apresentação. Diga, então, vamos lá, eu posso repetir, não tem problema nenhum. Tá? Então eu vou voltar e vou refazer o desenho, ok? Tá? Então eu vou voltar, vou refazer e a gente avança em seguida. Maravilha. Bom, vamos lá. Essa é uma boa representação de uma carta topográfica. Temos aqui uma atividade que está localizada num determinado ponto que a gente precisa avaliar a influência da precipitação sobre a vazão nesse rio que pode vir ou não a afetar essa atividade. Então, a gente precisa caracterizar a bacia hidrográfica. Eu expliquei para vocês que toda bacia hidrográfica ela tem um ponto mais alto que verte para um ponto mais baixo. E que toda bacia hidrográfica, todos os afluentes e o rio principal vertem para um único ponto chamado eixo tônico. Vamos entender que esse ponto é aqui, onde está essa atividade pintada de vermelho. Então, como é que a gente faz para identificar, delimitar essa bacia hidrográfica? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são os pontos mais altos nessa nossa área de interesse. Então, eu preciso olhar a carta topográfica, eu identifico que aqui é cota 400, então aqui deve ser mais baixo, aqui é 300, aqui é o ponto mais baixo. Eu dou uma olhada rápida e consigo ter uma noção de que aqui é o ponto mais alto, né, nesse trecho, mas aqui também tem uma elevada altitude. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é entender que o corpo hídrico ele verte nessa direção e tudo aquilo que vem dos divisores topográficos que cercam essa área me interessa. Então, a primeira ação é identificar quais são esses pontos mais elevados. Então, aqui, ó, 593, 545, 563, 556, 557, né? Ele acompanha para cá, né? Ele faz esse recorte, né? Então, vamos ligar até aqui, que esse é o ponto mais alto, aqui, né? Aqui, esse é o ponto mais alto também. Aqui, a gente vai acompanhar a topografia e aqui não tem outra, curva de nível, tem medição aqui. E aqui é o meu eixo tórico, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? Ligar esses pontos. Ligar esses pontos com retas mesmo, tá? É óbvio que para mim, aqui fazendo mouse, não é nada fácil. Mas eu vou, mais uma vez, tentar fazer para a gente bater o desenho aqui, tá? Então, é ligar com retas esses pontos, tá? Fazendo, obviamente, o acompanhamento daquilo que seria a topografia da região. Então, eu consigo identificar que eu tenho esses divisores que estão marcados de amarelo, que são os pontos mais elevados. Quando eu traço essa linha, que é a chamada linha de cumeada, eu faço uma junção de todos esses pontos
mais elevados da minha bacia hidrográfica, e com isso eu delimito a minha bacia hidrográfica. Ou seja, eu prendo, restringo o meu corpo hídrico principal, meu rio principal e seus afluentes dentro dessa área, né? E o gabarito é mais ou menos esse, está bem parecido, né? Talvez errei aqui, né? Não considerei essa parte, mas a ideia é que a gente consiga ir enxergando quais são esses divisores topográficos e, a partir disso, a gente vai entendendo o caminho da chuva dentro da nossa bacia hidrográfica. Significa dizer que, se houver uma chuva aqui, nesse lugar, esse divisor topográfico vai jogar a chuva para cá. Se a chuva cair aqui, nesse meiúsco aqui, uma parte dela vem para cá e uma parte vem para cá. Se a chuva cair aqui, nesse ponto, uma parte da chuva vem para cá e uma parte da chuva vem para cá. Ou seja, a contribuição para esses corpos hídricos, esses afluentes que estão aqui, em função da característica topográfica. E eles, por sua vez, vão vertendo, vão descendo em função da própria gravidade, na direção do corpo hídrico principal, que é esse do meio. Ficou mais claro para você? Deixa eu voltar aqui. Maravilha, Giovanni, obrigado. Tá, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, queridos, dito isso, acho que já deu para entender um pouquinho como é que a gente vai proceder a partir de então. Temos a carta topográfica, temos as curvas de nível, temos, a partir disso, a identificação dos pontos de maior elevação, temos, a partir disso, a criação da linha de cumeada que define a minha bacia hidrográfica. Beleza? Então, se vocês entenderam isso, eu estou feliz. Tá? Para Silva, que é a autora que eu recomendo tanto a vocês, constantemente nos deparamos com o termo chamado subbacia, que está associado à relação de pertinência, ou seja, uma determinada bacia pode ter várias subbacias. E também pode ser, uma bacia pode ser considerada uma subbacia de uma bacia maior ainda, a depender da perspectiva que você esteja olhando, conforme eu também já mencionei hoje. A área de drenagem de uma bacia hidrográfica é aquela rebatida no plano, ou seja, é 2D, é o que eu consigo ver de cima, é em planta, eu estou olhando. É aquela rebatida em plano e contida nos limites que a definem a partir da própria linha de cumeada. Dessa forma, né, em função de A, que é a área da bacia hidrográfica, podemos inferir uma escala de gradação de bacias, variando entre bacias grandes, médias, pequenas ou microbacias. Entretanto, vale a pena destacar que não há uma legislação que defina o que é uma grande bacia, o que é uma bacia pequena, o que é uma bacia micro, o que é uma bacia média, não tem. Cada estado, a partir dos seus órgãos ambientais de controle, responsáveis pela proteção dos corpos hídricos, em conjunto com os comitês de bacia hidrográfica, chegam a acordos desses valores. Bom, como eu devo delimitar a bacia hidrográfica? Eu vou passar aqui de novo, né? Passo a passo para fixar essa informação com vocês. Segundo Silva, são necessários os seguintes elementos básicos. Primeiro, as informações topográficas, todos os levantamentos planoaltimétricos que a gente tiver. Segundo, mapas de curvas de nível, com toda a rede de drenagem daquele ponto.
Mas quais são os procedimentos que a gente deve seguir para fazer uma boa delimitação? Bom, primeiro, preciso identificar a seção a partir da qual será delimitada a bacia hidrográfica. Se eu quero avaliar um determinado ponto, eu vou ter uma noção dos corpos hídricos de entorno e vou conseguir ter uma noção da seção que eu vou considerar para realizar essa análise. Segundo, identificar a partir dessa área a rede de drenagem. Identificar o rio principal, os seus afluentes ou os seus tributários, que vão convergir para essa área. Bom, mas é importante destacar uma questão. Se a gente for usar um mapa impresso, eu recomendo fortemente que vocês iluminem a rede de drenagem. Iluminar é utilizar um marca-texto e definir essa rede de drenagem. É importante também que a gente conheça os elementos de mapeamento. Quais são as cotas de referência da curva de nível? Quais são os aclives? Identifica isso antes. Quais são os aclives? Quais são os declives? Quais são os espaçamentos entre cotas? 5, 10, 2? Depende. Tenta também identificar a legenda e a escala do mapa, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de calcular a área. Sem essa informação, você pode estar fazendo besteira. Identifique os centros urbanos, esse é um ponto importante também. Centro urbano tem concentração de vazão em função da elevada impermeabilização, como a gente já falou. Tenta identificar também estradas. Estradas caracterizam concentração porque elas são como se fossem novos divisores topográficos. A chuva incide ali, o abalroamento da técnica construtiva das estradas faz com que eu tenha uma divisão de vazão, novamente. Então, eu posso ter áreas alagadiças no entorno das estradas, é um ponto importante. E também o nome dos rios, porque assim a gente pode fazer uma pesquisa mais detalhada sobre os mesmos. É importante que a gente deixe os rios perenes identificados com linhas cheias. Rio perene é aquele que tem vazão o ano inteiro. Se é perene, está sempre escoando vazão. Agora, se é um rio não perene, é aquele que tem escoamento em algumas partes do ano, alguns meses do ano. Então, em geral, a gente trabalha com o código traço-ponto para caracterizar melhor esse tipo de rio. O terceiro passo, é identificar, observando as curvas de nível, quais são os divisores topográficos, divisores de água. Mas vale a pena uma ressalva com relação a isso. Vocês devem observar que a drenagem das águas superficiais, ela sempre vai se dar na direção da curva de nível, que apontam para montante, é de cima para baixo. A trajetória dos divisores de água vai interceptar as dobraduras. A gente vai fazer, como eu fiz esse desenhozinho com vocês rápido aqui no mouse, num projeto que a gente está ali debruçado, a gente precisa fazer interseções de 90 graus, acompanhando, sim, as curvas de nível. Os rios vão correr pelos talvegues mais baixos do terreno. Os limites da bacia jamais devem cruzar com os corpos hídricos, sejam afluentes, seja o rio principal. Senão está errado. A rede de drenagem naquela bacia está definida dentro dessa área. Nessa área delimitada, nesse perímetro que a gente delimitou a partir desses critérios. E aí vale a pena a gente relembrar, as curvas de nível. Eu acredito que vocês saibam bem isso, já devem ter passado por topografia. Toda vez que a gente olha e implanta esse tipo de organização, a gente está, na verdade, simplificando uma exibição 3D dessa elevação.
o E está no ponto mais alto, temos a análise do D, C, B e A, D, C, B e A, considerando que o A é o ponto mais baixo e o E é o ponto mais alto. Mas há aí uma consideração, algo que a gente tem que tomar um certo cuidado. Se eu confronto essa imagem com essa imagem, percebam que ela é a mesma. Ela também pode representar, ao invés de uma elevação, um afundamento no terreno. Então a gente precisa ficar atento. É uma questão simples, mas isso pode gerar muita confusão na hora de você identificar os divisores topográficos. Você tem que ficar atento se ali é uma área de elevação ou uma área na qual há, né, uma entrada, digamos assim, do terreno. Professor, Diga. para identificar, eles poderiam. Posso estar errado, né? Uhum. Mas eu olhando, analisando assim, eu pensei, colocar um sinal negativo Pode. Aí nas letras, cada nas projetista, letras cada para topógrafo facilitar utiliza. a análise, porque você vai saber que está meio que decaindo, né? Tá indo para baixo. Pode. Seria bom, tipo assim, para uma análise, até para uma pessoa leiga enxergaria. Sim, sim, sim. É importante. É exatamente isso. Eu não sei, Cada mas poderia fazer isso? Ou eles pode, pode fazer. Você pode usar um código, pode ser um sinal negativo, pode ser, né, um apóstrofozinho em cima de cada letrinha. Depende da codificação do projeto. Aí o projetista vai definir, o topógrafo vai definir, Ah, né, eles vão entendi. conversar e vão definir qual vai ser a codificação, né, para os casos de depressão no terreno, tá? Tá Isso é bom. acordado, é ajustado entre eles. Ah, entendi. Beleza? Entre vocês, né? Estudantes também e futuramente projetistas. Alguns trabalharão com topografia. Aqui mais dois exemplos, né, para que a gente possa, né, verificar. Né, a gente tem aqui esse é o Pão de Açúcar, né? O ponto mais alto dele está aqui por volta, né, dos 400 metros, né, que seria o pico dele. Né, e temos aqui essas curvas de nível com essa escarpa extremamente aqui inclinada, né? Extremamente inclinada. Então, quem olha assim jamais imaginaria que o desenho é exatamente a curva, né, que se espera do nosso pão de açúcar, né? E um outro exemplozinho, que a gente vai ter que fazer, na verdade, é exercitar isso, né, para que vocês possam conhecer bem esses conceitos. Bom, queridos, deixa eu ver que horas são. Bom, eu vou começar então a fazer a chamada. Somos muitos, né? Vou começar a fazer a chamada. Não vale a pena a gente entrar nisso agora, porque isso daqui vai levar, né, boa parte da próxima aula, que é a definição das competências dos comitês de bacia. Deixa eu abrir aqui. Aqui, galera, vai ser um pouco mais complicado, né? Porque o outro ele tinha uma vantagem, né? A gente conseguia ver melhor isso. Acho que eu consigo ver daqui, vou conseguir. Alex, consigo. E eu descobri hoje que dá para tirar até uma lista de presença. Eu vou baixar a lista de presença para ver depois como é que funciona. Mas eu vou fazendo a chamada por aqui. Só um minutinho, gente.
Bom, bora lá. Alex tá aí, André não tá aí, Ângela tá aí, Arielle tá aí, Beatriz não tá, e o André tá aí. Professor, estou Conta aí. presente sim. Pois é. É o Teams mostrando ao que veio. Ele não está organizado por ordem numérica. Então, deixa eu abrir aqui a listagem que ele fez o download, para poder. Acho que é mais seguro. Professor, vai falando os nomes, a gente vai falando aí presente, ué. Não é A melhor, galera não? muitas vezes não habilita o microfone. Aí, vamos fazer aqui rapidinho. Está abrindo aqui já. Aqui já tem. Aqui eu já consigo ver. Ó. Maravilha. Mas também não está organizado. Ah, tem que botar de azeite. Agora sim. Agora sim. Alex Moreno está aí, André Luca está aí, Ângela está aí, Arielle está aí, Beatriz está aí também, Bianca está aí, Breno está aí, Bruno não está aí, Bruno não está aí, Carlos Henrique não está aí, Carolina está aí, Daniel está aí, Danilo está aí, Denis não está aí. Denis não está aí. Douglas está aí. Evelyn está aí. Fabiano está aí. Deixa eu ver isso aqui. Fabiano está aí. Fábio está aí. Felipe está aí. Fernanda está aí. Fernando. Fernando não está aí, não. Francisco. Francisco também não. Gabriel também não. O Gabriel também não. Giovanni está aí. Giovanni Você está aí. está com o mudo desativado. Professor, eu não estou conseguindo escrever presente, não. Tudo bem, não Eu tem tive até problema. problema que eu achava que era na plataforma do Canvas, aí depois, né, E é quem no é Teams você? que o senhor migrou, E quem é e você? eu não estou conseguindo escrever presente no Não meu tem problema. teclado. Não tem problema nenhum. Eu estou vendo aqui pela listagem, porque o Teams ele gera uma lista de presença. Aí eu consigo ver quem é que está na sala. Tá? Tranquilo. Só Tá me diz seu ótimo. nome. Obrigada. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Meu é Soiane, S-O-Y. Ah, ainda nem Soiane cheguei. Pavão. Vou chegar aí. Não, eu tô só preocupada, né, porque Fica Eu, tranquilo. eu, eu, eu entrei até um pouco depois aí, porque eu falei, meu Canvas está dando problema. Porque Uhum. já teve aulas que a plataforma, na hora, não aparece para ingressar o verdinho, né, Uhum. no Canvas. Aí eu mandei mensagem na. Aí eu falei, gente, será que está acontecendo isso com a aula de hidrologia também? Aí eu estava achando que era, né? Só Até em que. função de alguns erros que a gente percebeu na plataforma, é que todos os professores estão mudando, tá? Foi uma determinação institucional, a partir de agora vai todo mundo passar a usar o Teams. É melhor. Acho que Tá, sim. Tá bom? Então tá vamos bom, lá. obrigada. Nada, que isso. Professor, Giovanni, diga. é porque eu uso Josias Pinho, aí se falou Francisco, aí não aparece na ordem, eu estou presente. Então beleza. Então, agora eu tô sabendo. Ok, obrigado. Nada. Giovanni tá aí, Juliana não tá aí, Guilherme tá aí, Hugo tá aí, Isabela tá aí, tem um monte de Isabela. Então tem Holanda tá aí e a Leite tá aí. Pronto. José Luiz tá aí, Josias Pinto é esse que acabou de falar comigo. Juliana Carvalho tá aí, Juliane tá aí, Caleb tá aí, Kaline tá aí.
Vamos agora, Karen. Karen tá aí. Laila. Não, Laila não tá aí. Larissa também não tá aí. Lucas tá aí. Knudson tá aí. Leandra tá aí. Marciele tá aí. Matthews não tá aí. Natália tá aí. Tá aí. Patrícia, Paulo José, Paulo Luiz, Pedro tá aí também. Peterson tá aí. Priscila, tem um monte de Priscila? Tem 2 Priscilas, tá certo? Estão as 2 aí. Rafael tá aí. Rayane tá aí também. Richelle tá aí. Soiane tá aqui também. Stephanie também tá aqui. Vinícius tá aí. Vitória não tá aí. Iwan tá aí. Bom, queridos, por hoje... tem mais alguém aqui? Tem alguém com a mão levantada aí? Quer fazer algum comentário? Alguém quer tirar alguma dúvida? Então, não, as aulas vão ficar disponíveis por mais tempo agora, né? Conforme eu expliquei logo no início da aula, né, o Canvas ele tinha a limitação dos 15 dias, o Teams não. Então vai ficar disponível no streaming da Microsoft para vocês. Só que para vocês poderem acessar, vocês vão precisar estar logados na conta, tá? Sim, o PIC está com inscrição aberta até o final desse mês, se não me engano, tem mais 10 diazinhos. Sim, já disponibilizei para vocês, acho que a primeira unidade, né? Eu estou fechando aqui uma revisão da segunda unidade, acredito que na semana que vem eu já consigo encaminhar o material completo para vocês, tá? PIC está aberto até o final do mês, se não me engano. Não. Bom, a primeira coisa do PIC é você achar um orientador, né? Alguém que queira desenvolver um projeto, né? Conversar com essa pessoa para desenvolvimento do projeto, né? E acessar o edital do PIC lá no nosso site. Tem o edital do PIC lá com todas as orientações que você precisa. Deixa eu tentar achar e colar aqui para você. Espera aí. Vou colar aqui, tá? Aí você já consegue acessar e ver lá todas as diretrizes do PIC desse ano. Eu vejo a Fernanda aqui todo dia nessa aula e eu fico não sei aonde botar a cara, porque eu estou devendo até hoje para ela a revisão do artigo. Mas ela apresentou, a gente fez o PIC, foi ótimo, foi um projeto maravilhoso, né? Mas eu até agora não consegui revisar o artigo, falha minha. Muita coisa. Mas tá aí, o link tá aí. Link tá aí, pega quem quer, né? Então, beleza, gente. A gente está terminando a aula por aqui, então, tá? Na semana que vem, tá? A gente vai dar continuidade a essa matéria, falando um pouco mais sobre o conceito de bacia hidrográfica, sob a perspectiva da legislação que define os critérios de gestão das bacias hidrográficas. Então, é um tema um pouco mais tenso, acho que não é válido a gente dar seguimento hoje, tá bom? Queridos, um grande abraço e até semana que vem, tá? Tchau, gente.